Dinheiro na família. Porque certos padrões se repetem. Bem-vindo ao episódio 2 da série O Nome da Família, aqui no Numeria BR. No vídeo anterior, a gente falou sobre o sobrenome como campo de identidade, força e padrão familiar. Hoje, nós vamos entrar em um tema que mexe com todo mundo e que costuma atravessar gerações de forma silenciosa. Dinheiro. Você já percebeu que em algumas famílias, sempre existe o mesmo tipo de história? Ganha e perde. Trabalha muito e não próspera. Briga por herança. Medo de investir. Culpa por ganhar. Ou aquela sensação de que dinheiro sempre dá problema. Hoje eu vou te mostrar por que esses padrões se repetem, como eles se formam, e como você pode quebrar a repetição sem romper com sua história. E lembrando, aqui a numerologia entra como lente de autoconhecimento, não como sentença. Não é o sobrenome que manda, é o padrão que pode ser reconhecido e transformado. O dinheiro é um tema emocional. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar isso claro. Dinheiro não é só matemática. Dinheiro é emoção. Dinheiro ativa medo, culpa, controle, comparação, orgulho e sensação de segurança. Por isso, quando a gente fala de dinheiro na família, a gente está falando de um lugar muito profundo. A gente está falando de crenças, de histórias e de memórias. Às vezes a família passou por escassez. Às vezes passou por perda. Às vezes passou por humilhação. Às vezes passou por instabilidade. E isso vira um código invisível. E esse código vai passando, geração após geração, como se fosse normal. 4 padrões financeiros familiares muito comuns. Agora eu vou te mostrar 4 padrões que aparecem muito. Padrão 1. Escassez. Tudo é difícil, tudo é caro, tudo é risco, e a pessoa vive no modo sobrevivência. Padrão 2. Luta. Só vale se for sofrido. Trabalhar muito vira identidade. Descanso gera culpa. Padrão 3. Instabilidade. Ganha e perde, sobe e desce, entra e some. Falta estrutura, falta previsibilidade. Padrão 4. Imagem. Dinheiro vira status, prova, comparação. A família precisa parecer bem, mesmo por dentro estando apertada. Agora me diz, qual desses padrões você reconhece mais? Porque muitas vezes o problema não é o quanto você ganha. É o padrão que você repete. Como o padrão se forma? Frases invisíveis. Agora eu quero falar de algo que molda tudo. As frases invisíveis da família. São frases que parecem simples, mas viram crença. Dinheiro não dá em árvore. Quem tem dinheiro é porque passou por cima de alguém. Dinheiro sempre traz problema. Melhor não arriscar. A gente não nasceu para isso. Trabalha, trabalha porque a vida é dura. Se você ganha, alguém perde. Quando você cresce ouvindo isso, seu sistema aprende uma coisa. Prosperar é perigoso. E se prosperar é perigoso, você se sabota sem perceber para se manter seguro dentro do campo. O sobrenome como símbolo de status, dever ou sobrevivência. Agora eu vou conectar com o nome da família. Em algumas famílias, o sobrenome vira símbolo de status. Tem que manter a imagem. Tem que sustentar o nome. Tem que provar valor. Em outras, vira símbolo de dever. Você carrega todo mundo. Você tem que ser responsável. Você tem que dar conta. Em outras, vira símbolo de sobrevivência. A vida é luta. Não dá para relaxar. Não dá para confiar. Perceba. O sobrenome aqui não é causa mística. Ele é o símbolo do roteiro. E quando você entende o roteiro, você para de repetir no automático. A vibração do sobrenome e o padrão financeiro do campo familiar.
Agora eu quero adicionar uma leitura prática que muita gente gosta porque dá clareza. Quando eu falo da vibração do sobrenome, eu não estou dizendo que o nome determina sua vida. Eu estou usando o número como símbolo do campo familiar, que pode reforçar tendências de comportamento. E isso ajuda a ganhar consciência. A ideia é simples. Você soma as letras do sobrenome pela numerologia pitagórica e reduz até 1 a 9, mantendo 11 e 22 quando aparecerem. Agora, o que essas vibrações costumam reforçar no tema dinheiro de forma bem direta? Vibração 1 tende a puxar autonomia e iniciativa. O dinheiro costuma vir por liderança, decisão e caminho próprio. A sombra é teimosia, isolamento e dificuldade de pedir ajuda. Vibração 2 puxa prudência e parceria. O dinheiro costuma vir por colaboração e construção de confiança. A sombra é medo, indecisão e dependência de aprovação. Vibração 3 puxa comunicação e criatividade. O dinheiro costuma vir por vendas, expressão, contatos e imagem. A sombra é dispersão e gasto por impulso. Vibração 4 puxa estrutura e patrimônio. O dinheiro costuma vir por trabalho constante, organização e construção. A sombra é rigidez e medo de arriscar, ficando preso ao seguro. Vibração 5 puxa movimento e oportunidade. O dinheiro costuma vir por negociação, mudanças e versatilidade. A sombra é instabilidade, impulsos e dificuldade de manter. Vibração 6 puxa responsabilidade e sustento do grupo. O dinheiro costuma vir por serviço, cuidado e qualidade. A sombra é culpa por ganhar e carregar todo mundo nas costas. Vibração 7 puxa conhecimento e estratégia silenciosa. O dinheiro costuma vir por especialização e autoridade. A sombra é travar por análise e medo de se expor. Vibração 8 puxa realização e poder material. O dinheiro costuma vir por gestão, execução e crescimento. A sombra é controle, pressão e guerra interna. Vibração 9 puxa propósito e generosidade. O dinheiro costuma vir quando existe sentido e contribuição. A sombra é doar demais e sentir culpa de receber. Vibração 11 puxa inspiração e sensibilidade. O dinheiro costuma vir por visão e influência. A sombra é ansiedade e idealismo sem aterramento. Vibração 22 puxa construção grande e legado. O dinheiro costuma vir por estrutura e projeto de longo prazo. A sombra é peso, exigência e perfeccionismo. Essa leitura não serve para rotular. Serve para perguntar: o que isso reforça na minha família e o que eu posso equilibrar? 3 travas financeiras que passam de geração em geração. Agora eu vou te mostrar 3 travas geracionais. Trava 1. Medo de perder. A família já perdeu, já quebrou, já foi humilhada. Então evita risco e oportunidade. Trava 2. Culpa por ganhar. Quando alguém cresce, parece que trai o grupo. Então prosperar gera culpa. Trava 3. Falta de estrutura. A família nunca aprendeu a planejar, a guardar, a investir. Então o dinheiro entra e some. Essas travas não são defeitos. Elas são adaptação. Só que a adaptação antiga pode virar prisão no presente. O que muda quando você vira o diferente? Agora, uma coisa muito real. Quando você tenta quebrar padrão na família, algo acontece. Você vira o diferente. E ser o diferente dá medo. Porque você pode ouvir: você mudou. Você está se achando. Isso não é pra gente. Vai dar errado. Você vai se arrepender. E aqui você precisa de maturidade. Porque quebrar padrão não é desrespeitar a família. É amadurecer o seu caminho. É honrar a história, mas não repetir o sofrimento. A prática. 3 passos para começar a quebrar o padrão. Agora eu vou te dar 3 passos simples, práticos, para você começar hoje. Passo 1.
Identifique sua frase invisível. Qual frase sobre dinheiro você ouviu mais? E você repete ela até hoje, mesmo sem perceber? Passo 2. Identifique seu comportamento automático. Você trava para cobrar? Você gasta para aliviar? Você não guarda nada? Você foge de investimento? Você tem medo de crescer? Passo 3. Escolha um ajuste pequeno de ruptura. Pequeno. Pode ser organizar gastos por 7 dias. Pode ser separar uma reserva mínima. Pode ser aprender um conceito por semana. Pode ser cobrar do jeito certo. Pode ser parar de se punir quando recebe. Ruptura não é agressão. Ruptura é consistência. Um exemplo prático bem real. Vamos colocar isso na vida. Imagine alguém que cresceu ouvindo que dinheiro sempre dá problema. Essa pessoa pode trabalhar muito, mas quando começa a ganhar mais, ela se sabota. Compra coisas sem necessidade. Perde controle. Arruma confusão. Ou simplesmente trava e não cresce. Porque por dentro, ela aprendeu que prosperar significa dor. Quando ela entende isso, ela muda a narrativa. Ela começa a ver dinheiro como ferramenta, como segurança, como liberdade. E isso muda comportamento. Prosperidade começa na mente, mas se prova na rotina. Próximo, relacionamentos na família. Padrões afetivos que se repetem. No próximo episódio, a gente vai para relacionamentos e padrões afetivos na família. Por que certos tipos de vínculos se repetem? Por que algumas famílias reproduzem controle, carência, silêncio ou instabilidade no amor? E como você pode construir um relacionamento diferente sem precisar romper com sua história? Vai ser um episódio muito forte. Dinheiro na família. Por que certos padrões se repetem? Eu quero fechar com uma ideia simples. Você não precisa repetir o padrão para pertencer. Você pode pertencer com consciência. O nome da família pode carregar história. Mas você não precisa carregar o peso inteiro. Agora me conta aqui embaixo. Qual padrão financeiro você mais reconhece na sua família? Escassez, luta, instabilidade, imagem, medo de perder, culpa por ganhar, falta de estrutura ou outro? E se esse vídeo fez sentido para você, acompanha os próximos episódios de O Nome da Família aqui no Numeria BR, porque a gente vai aprofundar isso com exemplos e aplicações cada vez mais práticas, para você viver com mais liberdade e menos repetição.